Meus irmãos, estamos vivendo últimos dias uma onda de calor intenso. E muita gente perguntando, outros até afirmando que essa onda de calor já é o cumprimento de uma profecia bíblica que está em Apocalipse, no capítulo 16 e o verso 9. Eu quero ler com vocês esse verso e quero fazer pequenos comentários para a gente entender se realmente essa onda de calor tem a ver com essa profecia bíblica ou não. Se possível, acompanhe comigo Apocalipse 16, verso 9, que diz assim: As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Quando a gente lê assim esse verso, parece que está acontecendo exatamente o que esse verso está dizendo. Mas há um problema. Quando a gente lê um versículo isolado, a gente pode ter uma interpretação equivocada. Então, para não restar dúvida, é bom a gente ler o texto e o contexto. O texto, podemos dizer que é esse verso 9, que é o objetivo do estudo que nós estamos fazendo. Agora, o contexto são os versos anteriores e os versos posteriores a ele. Eu queria ler apenas alguns versos anteriores, que já vai poder trazer uma luz melhor sobre o assunto para nós. Então vamos ler o verso 2, desse mesmo capítulo 16. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então, quando a gente lê, irmãos, esse capítulo 16, aqui no verso 2, a gente lê também o primeiro, a gente vai começar a entender que o verso 9 que nós lemos anteriormente está inserido dentro de um contexto de 7 taças. O verso 9, na verdade, está falando da quarta taça. Essas taças são as taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. João contemplou isso na visão na ilha de Patmos. Os irmãos sabem que Apocalipse fala das visões e revelações que João teve das coisas que irão acontecer nos últimos tempos. E ele contempla, então, 7 anjos, cada um com uma taça. E à medida que ia sendo derramada a taça, vinham flagelos sobre a terra. Então, na primeira taça, já começaram a surgir úlceras malignas no corpo das pessoas que haviam recebido a marca da besta e adorado a imagem da besta. Então, aí a gente já entende que esse verso 9 ainda não está se cumprindo. Por quê? Porque ele é a quarta taça. E para a quarta taça ter sido derramada, já teria sido derramada a primeira. Concordam comigo? E a primeira taça traria úlceras malignas na vida das pessoas que receberam o sinal da besta e que adoraram a imagem da besta. Então, também já teria se manifestado o anticristo. Ou seja, essas taças vão ser derramadas depois do anticristo haver se manifestado. O governo do anticristo ser instaurado sobre a terra, as pessoas adorando o anticristo, que é a besta, adorando a imagem da besta, e então o Senhor começa a derramar sua ira sobre a terra. E a primeira taça, então, traria úlceras. A segunda taça, eu não vou ler, mas depois vocês podem ler para se aprofundar. A segunda taça foi derramada sobre o mar, e as águas do mar se transformaram em sangue, como de um sangue de uma pessoa morta. E todos os seres vivos do mar morrem quando essa taça é derramada. A terceira taça é derramada sobre a fonte das águas potáveis, as águas dos rios, dos riachos, e essas águas todas são transformadas em sangue. E as pessoas, então, começam a blasfemar contra Deus, porque não tem água para beber. E uma voz brada dos céus, e João ouve essa voz dizendo que o Senhor é justo, porque assim como os homens mataram os profetas, derramaram o sangue dos profetas, agora o Senhor transformou a água em sangue para eles beberem. Veja, irmãos, que situação terrível, né? Mas se você está assustado com essas coisas todas, eu quero te tranquilizar, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, diz que o Senhor não nos destinou para a ira, mas ele nos destinou para a salvação por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, não vai viver esse período de grande tribulação aqui na terra,
porque o Senhor não nos destinou para a ira. O período da grande tribulação é o período do derramamento da ira de Deus sobre a terra. E os salvos, os cristãos, estarão com Cristo na glória, já terão sido arrebatados. Então, o que nós devemos fazer é receber a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, crer nele, esperar nele, porque breve ele vem arrebatar a sua igreja. E nós aguardamos esse momento. Deus abençoe a tua vida.